Senhor, vim compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração sobre o convite que Deus faz a todos nós. E o versículo que eu irei ler está em Mateus, versículo 22, que fala sobre a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Ainda enviou outros servos com a ordem: Dizei aos convidados: Eis que eu já preparei meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo já está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos, eles incendiou a cidade. E no versículo 8 diz assim: Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Este banquete significa o chamado de Deus, significa a obra de Deus, significa viver para Deus. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele jamais força ninguém a servir. Jesus, ele jamais força. Porque se ele quisesse, ele poderia ter servido, porque ele nos criou. Ele poderia nos obrigar a servi-lo se ele quisesse. Mas ele deixou o livre-arbítrio para que possamos decidir o que nós queremos, para que possamos decidir qual será o nosso destino. Se Deus te chamasse hoje para um banquete, você acha que você seria considerado digno? Você acha que você estaria se esforçando o suficiente para ser digno? Dignos mesmo nós jamais seremos, porque tudo é pela graça de Deus, tudo é pela misericórdia de Deus. Nós sabemos que somos falhos, somos cheios de erros, somos humanos, e Deus sabe disso mais do que nunca, porque foi Ele que nos criou. Ele nos conhece. A palavra de Deus diz: quem conhecerá o coração do homem? A palavra de Deus diz: Eu, Senhor, sondo o coração do homem. Eu sou o único que sonda e conhece o coração do homem. Então Deus sabe a nossa essência. Desde a queda, está no nosso DNA o pecado. Está no nosso DNA a carne. Está no nosso DNA queremos fazer o que nos agrada, não o que agrada a Deus. Deus nos aceita, mas Ele pede para você ser digno. Você tem que honrá-lo. Você tem que honrar Deus com seus posicionamentos. Você tem que honrar Deus como a sua vida. Você tem que honrar Deus fazendo a vontade dEle, amando a Deus, amando a sua palavra, amando fazer a vontade dEle. Porque com Deus não tem meios termos, é sim ou não. Ou você ama a Deus ou você não ama. Ou você serve a Deus ou você não serve. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Porque a palavra de Deus é bem clara. Você se torna servo daquele a quem você obedece. Se você faz o que Deus manda, o que da palavra de Deus manda, você está obedecendo a Deus. Você está sendo servo de Deus. Mas se você faz o que você quer, só o que a sua carne quer, você só faz aquilo que você deseja, você não está servindo a Deus. Você pode ir para a igreja, você pode conhecer a palavra de Deus, mas se quem te guia é a sua consciência, é o seu coração, você não está servindo a Deus. Porque a palavra de Deus é bem clara: o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa e desesperadamente corrupto. O que é desesperadamente corrupto é aquele que se apressa, aquele que corre para se corromper, é aquele que corre para se sujar. Isso está longe de ser de Deus. É por isso que nós temos que andar em santidade. Porque a santidade é a marca do caráter de Deus em nós. Quando nós andamos em santidade, nós temos a marca do caráter de Deus andando em nós, vivendo em nós. E com essa marca, o diabo não pode nos tocar. Essa é a reflexão que eu queria deixar hoje. Se você fosse chamado para um banquete hoje, você seria considerado digno perante Deus? Pense nisso.
A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Não há nada de errado que você tenha feito. Se você se arrepender, Deus não vai te perdoar. A menos que você tenha blasfemado contra o Espírito Santo, qualquer outro pecado, Deus te perdoa. Se você se arrepender e deixar. Deus te abençoe.